dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Marcos. Tá joia? Graças a Deus. E a senhora? Tudo bem, Marcos, graças a Deus. Meninas, bom dia. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia, Glenda. Bom dia a todos. Sextou, gente, sextou. Olha só, sextou. Vamos dar continuidade aqui. Então, hoje, na verdade, nessa disciplina, nós vamos iniciar, né, a nossa segunda etapa. Sexta-feira passada nós estávamos de feriado, então hoje a gente nós estaremos iniciando a nossa segunda etapa, tá bom? Chamando a atenção de vocês, eu vou falar aqui um pouquinho, destacar, sempre chamando a atenção de vocês, fiquem à vontade para poder participar, para poder perguntar, tá bom? Então, aquelas mesmas observações, é sempre muito bem-vinda a participação de vocês. E chamando a atenção de uma maneira específica, né? Porque nós vamos agora, na nossa disciplina, na unidade 3, trabalhar com o sistema muscular, que é um sistema, na verdade, muito relacionado a vocês, né, fisioterapeutas. Então, tem uma importância muito grande, tem um contexto muito grande dentro da profissão de vocês. E eu acho que isso se torna até mais gostoso para o aluno, né? E para a gente também que é professor, porque a gente sabe que está falando uma coisa que o aluno consegue se identificar, né? É uma questão básica, uma matéria, né, que é da área básica, mas ao mesmo tempo extremamente relacionado à vida profissional de vocês. Então, isso também é gostoso, porque a gente sabe que o envolvimento, o interesse do aluno é outro, tá bom? Hoje, inclusive, vou ter oportunidade, vou aproveitar, né, mais adiante, vou utilizar com vocês também de um programa que é institucional, que é um Atlas digital muito legal, que eu acho que dá ótimo para a gente aqui poder explorar e ficar ainda mais gostoso a apresentação das estruturas musculares para vocês. Eu acho que vocês vão gostar, tá? E já que eu estou iniciando a segunda etapa, também chamando a atenção. A unidade 3 nós vamos continuar, né? Vamos falar sobre o sistema muscular, que faz parte desse sistema locomotor, do qual nós já demos início. Mas na unidade 4, aí a gente muda um pouquinho de assunto. A unidade 4 nós vamos falar sobre o sistema reprodutor, tá? Que é outra, por experiências passadas, eu sei que os alunos também gostam muito, né? Porque gera discussão, gera algumas dúvidas, né? Então, vocês vão ver, eu acho que a segunda etapa é uma etapa gostosa, particularmente com assuntos interessantes para vocês, tá bom? Então, nós vamos dar início aqui agora, chamando sempre vocês a participar, tá? Podem chamar seus colegas para acordarem, né? Acordarem mais cedo. Oh, meu Deus do céu, acho que eu falei com vocês, né? Vou colocar um chamado, literalmente, assim, cada casa fica batendo aí para vocês acordarem cedo, viu? Podem colocar e chamar. Gente, acorda! Luciene está chamando, vamos iniciar. Quanto mais cedo a gente inicia a nossa manhã, a nossa sexta, mais rápido vai sextar de vez, né? Então, vamos dar início aqui com entusiasmo, né? Afinal de contas, a sexta-feira, ela dá um entusiasmo diferenciado para a gente, tá? Eu sei que já está todo mundo em casa mesmo, mas é diferente, né? Então, vamos, gente. Vou aqui mudar meu point. Deixa eu pôr aqui. Cadê? Aqui. Então, nós vamos trabalhar, vocês vão ver que hoje eu vou trabalhar com vocês no sistema muscular, chamando atenção para características anatômicas, tá? Semana que vem nós vamos falar sobre características teciduais. E aí, explorando algumas diferenciações, né? Porque quando eu falo de músculo, eu preciso chamar a atenção de vocês que nós temos uma quantidade enorme de estruturas musculares. Só para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 600 músculos, tá? E também, na hora que eu falo de músculo e relacionado ao sistema locomotor, eu estou falando dessa
porção, né? Que se a gente passar a mão sobre o corpo aqui, a gente consegue perceber várias estruturas musculares que ajudam a dar o contorno à nossa estrutura corporal. Só que nós temos vários outros músculos, né? Nós mesmos já citamos em outras situações, por exemplo, o nosso sistema digestório, ele é composto muito rico em tecido muscular. Só que é um tecido muscular diferenciado desse que a gente tem, fazendo parte dessa nossa estrutura corporal, né? O tecido muscular presente no nosso trato digestório é um tecido muscular liso. E não só no digestório, né? Ali no sistema digestório, como, por exemplo, clássico, para citar para vocês, o estômago, também nos nossos vasos sanguíneos tem tecido muscular liso, vocês vão ver isso mais adiante, né? No circulatório. Temos também tecido muscular liso na bexiga, né? Temos tecido muscular liso no útero. Então, todos nós, né, somos muito ricos em tecidos musculares, inclusive nesse tecido diferenciado que é o tecido muscular liso. Bom? E, por fim, a gente não pode esquecer do nosso coração. O nosso coração é tecido muscular também, só que é um tecido muscular estriado cardíaco. E ele é o único representante desse tipo de tecido muscular, tá? Por que eu estou falando disso? E reparem que eu ainda nem tirei, né, aqui do primeiro slide, é porque eu só estou querendo chamar a atenção de vocês que na hora que eu falo sistema muscular, eu estou falando de um sistema muito mais amplo do que necessariamente só se tratando, né, dessa musculatura que compõe a nossa estrutura corporal, tá bom? Nós teremos oportunidade ao longo dessa unidade de esclarecer e falar isso mais, tá? Mas eu acho importante nessa introdução a gente destacar porque a gente abre mente, né? Porque a gente apresenta. E eu vou perguntar a vocês, né? Qual que é a importância, então, do tecido muscular no conjunto? Me falam. Quero para me ouvir a voz de vocês. Ver que vocês estão acordados. Auxiliar na locomoção, né? Isso, Marcos. O sistema muscular, ele colabora para a locomoção, né? Auxilia na locomoção. E aí a gente pode até fazer um contraponto, porque nós estudamos toda a parte esquelética, né? Lembra que a gente falou que o esqueleto, ele juntamente com o sistema muscular, ele nos permite, né? Ter a nossa locomoção, ele serve de alavanca para o tecido muscular. Então, nós vimos o tecido ósseo, agora nós estamos verificando o tecido muscular, tá bom? Isso mesmo. E aqui é isso, né? A partir do momento que eu consigo realizar. Oi, diga, Fabiane, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Diga, seja bem-vinda. Obrigada. Eu só queria avisar que teve umas pessoas que tiveram um probleminha no link para entrar aqui agora. Tava dando como se você tinha que autorizar a gente entrar. Aí por isso que deve ter algumas pessoas entrando agora, porque não tava conseguindo entrar antes, tá bom? Muito obrigada, Fabiane. Mas agora eles estão conseguindo entrar, não estão? Isso, tá sim. Tá, e aproveitando então a observação da Fabiane, gente, aqui no meu link eu não preciso de aceitar ninguém, não, tá? Já estão todos aceitos. Antes de iniciar a aula, eu já coloco lá que é para poder, todos vocês podem entrar. Tá bom? Então, se porventura, porque eu sei que às vezes acontece isso mesmo, mas isso é uma coisa do próprio do Teams, né? Que às vezes é ali da conexão. Então, vocês não precisam assustar, é só vocês tentarem novamente, tá? Que é uma questão de conexão, porque vocês já estão todos aceitos aqui na live, tá bom? Então, sejam bem-vindos. Eu estou vendo que o pessoal está entrando, que coisa boa. Sejam muito bem-vindos e podem, outros colegas aí, é só tentando mesmo, que eles vão conseguir entrar, porque já estão todos aceitos. É para todo mundo poder entrar sem a necessidade de ter o meu aceite aqui, tá bom? Então,
Obrigada, Fabiane, e sejam bem-vindos quem está entrando aí, ó, nós estamos iniciando, tá? Sobre o sistema muscular. Então, olhem só, como o Marcos destacou, o sistema muscular está relacionado à nossa locomoção, aos nossos movimentos, né? E ele colabora muito para isso. Né? E repare que a gente está o tempo todo movimentando, o tempo todo realizando atividades, até mesmo na hora que a gente está ali no ócio. Quantas vezes a gente está ali no ócio assistindo uma televisão, perna esticada, né? Mas na maioria das vezes a mão tá ali pegando uma pipoca, levando a boca, né? Bocejando, né? Fazendo aqui, na verdade, gestos. Então, vocês não têm noção. Eu aqui lecionando do outro lado, eu fico o tempo todo também movimentando, gesticulando. É como se eu estivesse assim diante de vocês, tá? Então, nós estamos a todo momento, de fato, né, com essa característica de poder, de fazer com que o indivíduo realize seus movimentos, tá bom? Além de tudo, olhem só, ele também colabora para a manutenção da nossa postura estrutural, né? Tem a parte óssea que dá sustentação, mas é toda a parte muscular que me permite ter o contorno, ter a dimensão corporal, né? Então é outro aspecto que ele também me permite. Ele ajuda a estabilizar as articulações. Se a gente recordar no que a gente viu lá na parte óssea, que posteriormente nós vimos as articulações, que são as áreas mais delicadas, né, da nossa parte locomotora, a parte muscular, as estruturas musculares dão sustentação a isso tudo aqui, né? Uma estabilização a essas porções ósseas, tá? Além do indiscutível, que é o tecido muscular, ele permite a nossa estrutura corporal gerar calor. Olhem só, nós estamos numa épocazinha que na hora que a gente acorda, dá daquela preguicinha extra, porque tá meio friozinho, né? Eu falo extra porque normalmente preguicinha para levantar a gente sempre tem, né? Até no calor. Mas nessa épocazinha de frio, particularmente, dá uma vontadezinha de continuar na cama, né? Ali debaixo das cobertas. Por que eu estou falando disso? Porque, de fato, aquele iniciozinho, a gente está sentindo mais frio, a gente sente isso, o corpo está quieto, né? Está parado, está vindo da madrugada, de um período do qual a gente não estava realizando atividade. Mas, muitas das vezes, a gente, inclusive, fica cheio de roupa, né? Coloca blusa. Mas na hora que a gente começa a exercitar, na hora que a gente levanta, na hora que a gente toma essa coragem, né? De encarar o dia e começamos a realizar as nossas atividades, a gente percebe que não está tanto frio assim. Mas por quê? Porque a realização das tarefas faz com que a gente acabe gerando mais calor. E aí, consequentemente, a gente percebe que a gente excedeu em relação à roupa, né? Que às vezes a gente extrapolou ali na blusa e começa a retirar. Caso contrário, a gente vai transpirar horrores, né? Só para vocês terem uma ideia até da própria imagem que eu estou mostrando aqui para vocês, reparem, essas áreas vermelhas dessa estrutura corporal são as áreas mais quentes. E que de fato é assim no nosso corpo também, né? Vocês, de uma maneira geral, as áreas mais quentes da nossa estrutura corporal corresponde à área de cérebro, região torácica, né? Onde tem coração e pulmão, e inclusive a região renal. Então, nós temos, sem diferenciação, até mesmo de temperatura, áreas mais quentes, em relação também a estruturas internas e a atividade dos órgãos, para vocês verem o tanto que as atividades, elas não geram calor, né? Então, isso só para a gente ter uma noção, porque para a gente conseguir abrir a mente, né, em relação ao que a gente vai estudar.
Como vocês falaram, esse tecido muscular tem muito a ver com locomoção, com movimentos. E eu só quero destacar a vocês que os movimentos são bastante diversificados. Tanto nós possamos vir a ter movimentos delicados e sutis, né? Aquela piscadinha de olho básica, né? Ou aqui representando uma bailarina na ponta dos dedos, ali aquela delicadeza que exige sim muita força, né? Afinal de contas, ela está super apoiada, toda a estrutura corporal, o peso corporal dela sob a ponta dos pés aqui, mas de qualquer forma, olha a sutileza. Para quem vê, né? Parece pura delicadeza, nem tem a noção de tanta força que precisa, né? Agora, tem momentos que nós precisamos de fato de forças bastante mais bruscas, mais enérgicas, né? Para as várias atividades que realizamos, todos nós, né? Então, isso daqui, ele só é permitido em função das diferenciações musculares. Como eu falei com vocês, nós temos mais de 600 músculos, né? E aí eu tenho músculos que me conferem um movimento mais brusco ou um movimento mais refinado. Vocês vão ver que todos esses detalhes, eles são observados na nossa estrutura corporal, de acordo com as necessidades do movimento, né? Então, isso que é muito importante para a gente verificar que alguns detalhes, eles são em função, né, justamente dessa necessidade que nós temos no dia a dia. Aqui, não vou nessa imagem sair pontuando cada músculo, não. Mas depois, como eu falei com vocês, eu tenho imagens maiores e vou utilizar com vocês de um outro recurso que eu acho que vai ser muito melhor, muito mais prazeroso a observação das estruturas musculares. Mas, de qualquer forma, eu coloco essa imagem aqui para poder chamar a atenção, né, dessa estrutura muscular, da riqueza, inclusive anatômica dos músculos, né? Percebam vocês que nós temos uma grande diferenciação das estruturas musculares. Vou apresentar a vocês que nós temos estruturas musculares extremamente longas, né? Como o sartório, que eu vou mostrar daqui a pouco, que é o maior músculo do corpo humano. Ele tem cerca de meio metro, 50 centímetros, né, de extensão. Olha o tamanho do músculo, né? Então, aqui nós temos uma diversidade muito grande e até chama a atenção de vocês. Na hora que a gente observa uma imagem como essa, nós não estamos vendo todas as estruturas musculares esqueléticas, né? Por quê? Nós estamos vendo os músculos superficiais. Mas se nós dissecarmos aqui e irmos em profundidade, nós teremos a oportunidade de observar outras estruturas musculares. Então, é por isso, né, que a gente fala que nós temos cerca de 600 músculos, por essa diversidade e realmente pelas camadas musculares que são observadas no nosso corpo, tá? Eu, particularmente, acho muito bonito, né, uma peça, na hora que você vê, assim, uma estrutura muscular, né, ela reforça muito a característica da estrutura corporal humana, né? Corpo humano, que é uma coisa muito linda. Eu chamo aqui a atenção de você começa a apresentar algumas características em respeito a alguns músculos, né? Porque são interessantes, porque eles se destacam. Como eu comentei na imagem anterior, olha aqui, esse aqui é o sartório, que é o maior músculo do nosso corpo. Como eu tinha falado com vocês anteriormente, ele tem cerca de 50 centímetros de extensão, tá? Em contraponto, nós temos um que é extremamente pequenininho, que ele tem cerca de 1 centímetro. E ele é uma estrutura muscular observada entre as nossas vértebras, tá? Então, aqui a gente coloca para a gente ter esse contraponto do maior e do menor estrutura muscular, tá? A estrutura muscular mais forte é essa daqui. Vocês verão, ele faz parte, juntamente com outros 3 músculos, do processo de mastigação. Então, esse daqui é o masseter,
tá? Olhem, ele nos possibilita os movimentos da região da arcada dentária. E aí a gente pode pensar por que que ele é tão forte, né? Porque ele é a musculatura mais forte do corpo humano, mas isso nos possibilita muito aqui em termos mesmo dos movimentos da arcada, da alimentação, né? Então tem aí uma importância grande em função, né? Afinal de contas, a partir do momento que a gente tem a possibilidade de alimentar de diferentes alimentos, inclusive daqueles que possam exigir, né, dos nossos movimentos da arcada, movimentos mais intensos, logicamente que isso para a espécie é interessante, né? Nos amplia o leque de possibilidades de alimento, tá bom? Então, esse daqui, ó, é o masseter, que é a estrutura muscular mais forte da nossa estrutura corporal. Esse daqui é chamando atenção para o músculo mais fraco, né? Se o masseter é o mais forte, qual que é o mais fraco? Na verdade, o mais fraco é o músculo palpebral, tá? Uma vez que essa área é uma área delicada, né? Que inclusive confere movimentos delicados, como eu chamei a atenção anteriormente, né? Aquela piscadinha de olho. Eu até, quando eu falo assim, eu parece até que eu tô velha, porque na hora que fala de piscar olho, na minha época, na adolescência, isso era tão clássico, né? Ai, será que ele tá flertando comigo? Hoje em dia acho que não tem nem mais disso, né, gente? Que coisa horrorosa. Mas na minha época isso era um movimento que a gente exercia, assim, tipo, passar aquela mensagem, né? De um detalhe de interesse. Hoje em dia ninguém tá piscando para mostrar interesse, não. A coisa tá mais, né? Mais conversada, mais aberta. Mas, bem, de qualquer forma, o músculo palpebral continua com a sua delicadeza, tá bom? E ele é uma estrutura muscular de todas a mais fraca, em virtude dessa sutileza de movimento. Bem, como eu falei com vocês, até fiz questão de citar isso na introdução, na hora que eu iniciei, né? Estava ainda no primeiro slide com o tema da nossa unidade, que a gente nunca venhamos nos esquecer. Embora vocês vão ver, de fato, o nosso interesse, o nosso foco aqui é realmente o tecido muscular estriado esquelético, porque nós estamos falando de locomoção, né? Então, nós vamos falar desse tecido muscular que vem associado aos tecidos ósseos para a realização dos nossos movimentos. Mas a gente precisa de sempre ter em mente que eu tenho os outros dois tipos de tecidos musculares, como eu falei anteriormente. O tecido muscular liso, presente nos nossos órgãos viscerais, tá? E aqui como exemplo é o estômago. E o nosso tecido muscular estriado cardíaco, que tem como único representante, né, o próprio termo já sugestivo, o nosso coração. E nós vamos tratar um pouco de características deles semana que vem, na hora que eu apresentar, né, características teciduais dos músculos. Mas, de qualquer forma, ainda assim, na nossa disciplina, nosso foco maior sempre vai ser o tecido muscular estriado esquelético, tá bom? E essa amplitude de detalhes, que porventura a gente não cita aqui dentro da nossa disciplina, vocês vão ver na morfa do sistema circulatório, né, nervoso cardiorrespiratório, e na morfa do sistema digestório, endócrino e renal, que aí também o professor também destaca a função muscular, os movimentos, tá certo? Então, isso acaba sendo complementar ao longo e de uma maneira mais particular quando se fala desses diferentes sistemas. Aqui, como eu falei com vocês, né, essa chamada, então, para que nós vamos estudar a partir de agora características específicas em relação ao nosso tecido muscular estriado esquelético, né? E toda essa sua composição. E que, diga-se de passagem, que é a ferramenta, tá? Que é a ferramenta clássica de vocês. Até aproveito a oportunidade
Ontem eu recebi um vídeo de uma professora nossa, a professora Roberta. Ela fez, mesmo direcionado para a gente. Depois eu vou encaminhar a vocês, tá? No WhatsApp, porque mostra bem o trabalho do fisioterapeuta. Ela mostra especificamente uma experiência dela com uma paciente e chama atenção, né? Justamente isso, que são vocês trabalhando, justamente tentando muitas das vezes a reabilitação muscular, né, dos pacientes. Então, ela fez para a gente como uma homenagem, uma mensagem, vocês vão ver que é muito bonita, mas eu acho que tem tudo a ver com vocês, eu vou encaminhar também, tá? Eu acho que é importante vocês perceberem a dimensão de vocês enquanto fisioterapeutas e a possibilidade, né, de modificar e de ajudar tantas pessoas aí na sua reabilitação. Então, depois, no final da aula, eu vou encaminhar para vocês. E é muito bonito, todos nós, professores, achamos muito, muito linda a mensagem que ela passou. Bem, aqui, antes da gente sair nomeando e dando, né, uma nomenclatura aos músculos, é importante que a gente saiba que na hora que eu falo de músculo, eu tenho ali tecido muscular, mas ele não é exclusivo, né? Existe um tecido muscular, mas também existe presença de vasos sanguíneos. Afinal de contas, as células musculares, elas precisam de ser nutridas e oxigenadas, isso vem a partir dos vasos sanguíneos. Existe também tecido conjuntivo, que é aqui, né, juntamente com as fibras nervosas. Por quê? Porque aí sim eu formo uma estrutura muscular. Bem, eu preciso dos vasos sanguíneos, eu preciso das fibras nervosas, porque a associação ao sistema nervoso que vai me permitir, por exemplo, eu quero dar um exemplo para os meus alunos, então eu vou levantar o braço. Graças a Deus, eu tenho tanto o sistema muscular como o sistema nervoso saudáveis a ponto de poder realizar essa ação. Então, a gente pensa, a gente tem a vontade ou tem a necessidade e acaba havendo a contratura muscular em função, né, da participação das fibras nervosas ao nosso músculo. E o tecido conjuntivo. Só para vocês terem uma noção nesse desenho daqui, todos esses ambientes esbranquiçados que estão aqui representados correspondem ao tecido conjuntivo, tá? Porque ele vai, e eu vou mostrar a vocês, ele individualiza cada célula muscular e ele depois também ele permite formar grupos, formar conjuntos, formar feixes musculares. E ainda assim, existe também um tecido conjuntivo revestindo toda a estrutura muscular, dando a formação de uma unidade, tá? Então, isso é importante, isso faz parte, isso tem um aspecto funcional. E para vocês terem uma ideia, eu coloco aqui, existe também um tecido, né? Um tecido conjuntivo que ele reveste toda a estrutura muscular do corpo humano, que é denominado de fáscia. Olhem só, eu coloco aqui em termos de imagem. Nessa imagem central é uma estrutura com foco à estrutura muscular, com a ausência dessa estrutura membranosa, né, com a ausência da fáscia. Aqui, deste outro lado, áreas com a fáscia e áreas sem a fáscia, só para vocês terem esse contraponto, né? Inclusive, olha que bonito. Observem dessa imagem, essas linhas em amarelo são aquelas células nervosas, são aquelas fibras nervosas que eu chamei a atenção de vocês. E aqui a gente tem a vascularização, olhem, em vermelho os vasos arteriais, em azul os vasos venosos, né? Bem, reparem vocês que aqui está sem e aqui com a fáscia, uma estrutura esbranquiçada, né? Que reveste. E aqui deste outro lado, reparem vocês, toda a estrutura do membro inferior revestido pela fáscia. Isso, gente, é importante porque vocês percebem que existe um revestimento, né? Existe uma proteção, existe toda essa, até mesmo porque
eu acho que eu já comentei com vocês, o tecido conjuntivo é um tecido vascularizado. Então, ele ajuda, ele permite a chegada desses vasos, né, sanguíneos à parte muscular, tá bom? Então, vocês também vão ver aí, é muito importante, porque eu tenho certeza que eu percebo isso, né? Vocês às vezes perguntam a respeito de atlas, de livros de anatomia. Então, vocês vão ter acesso e têm acesso aos livros, aos atlas. Então, para vocês conseguirem enxergar essas diferentes imagens que vão aparecer para vocês, com a presença ou sem a presença da fáscia, né? E aí poder explorar esse universo do corpo humano que é muito bonito. Olhem só, antes da gente então nomear, como eu falei com vocês, é importante que a gente consiga entender a estrutura muscular, né? E essa imagem, é bom que aqui tá grande, facilita o entendimento. Reparem vocês, eu tenho uma parte óssea, existe um músculo associado a este osso. Existe essa ligação que se faz através das estruturas tendíneas, né, através do tendão. Mas aqui, olhem, reparem que o autor nos permite verificar em maior detalhe a constituição desse músculo. Existe uma característica muito interessante. Na hora que eu falo célula muscular, eu estou falando de uma célula que tipicamente ela é diferenciada. Por quê? Porque ela é uma célula longa, né? Se a gente tiver a princípio, né, de fazer, por exemplo, um desenho de uma célula, muito provavelmente a maioria de nós faríamos a semelhança de um ovo frito, né? Uma célula mais ou menos circular com um núcleozinho no meio, né? Clássico. Ou fizesse uma célula mais quadradinha com um núcleozinho. Isso daqui provavelmente seria o padrão da maioria de nós ao tentar representar uma célula, né? Mas a célula muscular, ela foge desse padrão. Uma célula muscular é uma célula longa, tá? É uma célula longa, cilíndrica e uma característica, né? A célula muscular, ela tende ela é tão longa que nós denominamos de célula ou fibra muscular. É inclusive por isso que vocês observam aqui, ó, o autor está puxando, na verdade ele está pinçando uma célula, né? E tá aqui, fibra muscular. É a mesma coisa que escrever célula muscular, tá? Então, ela é uma estrutura que até recebe essa denominação de fibra, justamente por ela ser particularmente longa, tá? Então, olhem só. Então, ele puxou aqui com uma única célula, mas dá para vocês perceberem que eu tenho aqui vários conjuntos, né? Várias células. Cada areazinha dessa circular que está aqui, ó, está representando uma célula muscular. Eu peço a vocês que imaginem, não sei se vocês se recordam, na minha época tinha muito aquele brinquedo de vareta. Várias, que inclusive eu como mãe eu acho um perigo, porque ela é uma varetinha fininha, né, pontiaguda, quando o menino é muito pequeno, sem noção, eu acho até perigoso de machucar. Mas acredito que todo mundo já tenha visto ou brincado com essa vareta, né? O que a gente faz? A gente pega essa vareta, apoia sobre uma superfície e solta. Aí solta, faz aquela bagunça de vareta e a gente depois tem que sair catando, né? Ali com detalhe para não mexer. Bem, por que eu estou falando disso? Porque vamos imaginar nós com várias varetas sobre uma bancada. Na hora que a gente junta a vareta, nós estamos organizando, né? E por que eu estou falando disso? Porque cada vareta seria uma célula muscular. E aí vocês imaginem, eu pego um conjunto de varetas, organizo elas na minha mão e ainda passo uma gominha ao entorno, né? Aí eu pego outro conjunto, passo gominha ao entorno.
Ou seja, a gente vai organizando, a gente vai separando aquelas varetas, né? Da mesma forma, vocês imaginem, está aqui também sendo organizado, comparando cada célula muscular a uma varetinha, e aqui, ó, quando eu tenho esse conjunto daqui, é como se eu tivesse passado aquela gominha ao entorno. Só que aqui não tem gominha, né? Aqui tem tecido conjuntivo. Então, aqui eu tenho um conjunto, que é o que a gente denomina, formou-se um feixe. Reparem que essa estrutura muscular aqui, o conjunto como um todo, ele é constituído por vários feixes. Eu tenho um aqui, eu tenho um segundo aqui, terceiro, quarto, quinto, sexto, e eu percebo que tem aqui um sétimo, né? Então, o que que eu tenho? Uma estrutura muscular, ela é formada por conjuntos de feixes. E um feixe é um conjunto de células musculares. Sempre com a participação, reparem vocês, de tecido conjuntivo ao entorno. Eu tenho tecido conjuntivo ao entorno de cada célulazinha daqui, porque existe esse espaço em branco aqui, olha, né? Eu tenho tecido conjuntivo formando o conjunto, que é um feixe, e depois eu tenho tecido conjuntivo formando um conjunto maior, que é formando o músculo. E é justamente por isso que vocês estão vendo esses nomezinhos aqui, olhem. Endomísio, ó. Endomísio é aquele tecido conjuntivo que reveste internamente cada célula muscular, tá? Existe o perimísio. O que é o perimísio? O tecido conjuntivo que reveste, olha, formando... Aqui, ó, deixa eu prestar atenção aqui, porque senão... Aqui, ó, para dar realmente a dimensão do que eu quero. Formando um feixe muscular. E, finalmente, nós temos esse epimísio. Epi, que é o tecido conjuntivo. Olha que bonito aqui, ó. Tá bem, eu acho que está bem nítido para vocês acompanharem. E é esse tecido conjuntivo que reveste externamente todos esses feixes, mas agora eu formo um músculo, tá? Então, só repetindo, olhem só, o revestimento íntimo a uma célula muscular, endomísio. O revestimento a um conjunto de células musculares formando um feixe, perimísio. O revestimento que, né, reveste o conjunto de feixes formando um músculo é epimísio. Então, vem mais uma vez. Endo é mais interno, epi é mais externo. Ok? Todo mundo acompanhou? Tá? Qualquer coisa, eu reforço a vocês. Qualquer dúvida, viu? Me perguntem, fiquem à vontade de participar e de perguntar. Diga, Marcos. Aí a fascia, ela vai cobrir outros músculos aqui? Isso, Marcos. Porque aqui eu estou falando de um músculo separado, né? A fáscia, ela vem revestindo tudo. Ela vem revestindo externamente. Por exemplo, imagine a gente agora numa bancada, né? Trabalhando com dissecação. Nós estaríamos, na hora que você abre, né, a estrutura corporal, tira partes do tegumento, nós iríamos ter a oportunidade de observar que estruturalmente toda a parte interna, toda a parte muscular, ela vem com esse revestimento. Inclusive, ele é chamativo porque ele é esbranquiçado, né? Na hora que a gente vê a estrutura muscular, ela em si, ela é avermelhada, uma coloração forte. E a face, ela dá esse esbranquiçar. Então, existe a face, ela ainda um outro tecido que vem revestindo aqui externamente, tá? É isso mesmo. E ela acaba sendo, sim, existem vários trabalhos de estudo de fáscias, inclusive vocês dentro aí, posteriormente,
em pós-graduação, trabalhando de uma maneira mais específica, né? Porque ela, a partir do momento que ela reveste, ela tem uma função, ela cobra uma função em relação às estruturas internas corporais, né? Então, ela é muito importante, sim. E até mesmo porque, chamando a atenção de vocês mais uma vez, como é constituído de tecido conjuntivo é vascularizado. Então, ele permite a chegada de mais vasos sanguíneos, né? Então, por isso que ele também é tão importante, tão fundamental nisso tudo, tá bom? Isso mesmo, certinho. E como eu falei com vocês, fiquem à vontade para participar, tá? Para perguntar, justamente para vocês não acumularem qualquer tipo de dúvida. Olhem aqui, eu já tinha chamado a atenção anteriormente, mas tá aqui para a gente, né, não deixar de pontuar. Os tendões também é um tecido conectivo, também é um tecido, na verdade, bastante resistente, né? Ele é que vai fazer a junção, a ligação entre a parte muscular com a estrutura óssea, né? Então, ele é importante nesse sentido. Nós já vimos que os tendões, eles são fortes, são resistentes, porque eles permitem, né? Eles são importantes para fazer essa conexão, tá? A gente sabe, aqui chamando a atenção, olha, toda essa parte esbranquiçada aqui, ó, é representativa desse tecido conectivo tendíneo, né? Ele colabora também com toda a porção de associação muscular e óssea e, consequentemente, colabora com os movimentos, né? E ele é pouco flexível, né? Ele é muito resistente, mas justamente por isso que nós já tivemos até a oportunidade de falar anteriormente, ainda na unidade 2, mas nós sabemos que as estruturas tendíneas, elas podem sofrer muito com atividades, né, que a gente realiza, principalmente atividades repetitivas, e inclusive possa promover infecção, né, processos infecciosos e inflamatórios a essas regiões, tá? Então, eles são passivos de realmente lesões e inclusive dá um prejuízo muito grande ao dia a dia desse paciente, né? Inclusive, nós já tínhamos falado anteriormente a respeito de ruptura tendínea, né? E aqui a gente destaca a ruptura do tendão de Aquiles, porque é uma das estruturas tendíneas que mais sofrem lesão quando a gente compara os indivíduos de uma maneira geral, né? Em função da localização. E aí, inclusive, quando há algum tipo de ruptura do tendão, particularmente do tendão de Aquiles, a pessoa tem uma grande dificuldade, né, de apoiar o pé ao chão, de realizar suas atividades normais, porque ela fica incapaz de dobrar o pé, né? E aí, normalmente ela é precedida de situações de alterações como edema na região, um hematoma, né, que é aquela coloração escura, densa, em função até mesmo de prejuízos vasculares na região, tá bom? Então é importante, e quando a pessoa tem qualquer tipo de lesão nessa área, é fundamental que procure, né, um médico para, normalmente você faz um raio-x, até mesmo para poder verificar o que de fato ocorreu ou se, às vezes, possa ter tido uma fratura óssea também. Foi até aí quando a gente, né, estava falando sobre esse assunto na porção óssea, né? Porque, logicamente, já que eles fazem essa conexão estrutura óssea, estrutura muscular, ele acaba envolvendo esses dois aspectos, porque ele tá ali como conexão, tá? Aqui, só até para chamar a atenção, a gente já tinha comentado, inclusive, a possibilidade desses rompimentos e, principalmente, se a gente for chamar, observar, às vezes, a prática laboral do indivíduo, né? Às vezes pode estar associado a alguma prática de trabalho, até mesmo prática esportiva, o que acaba podendo, às vezes, ser mais tendencioso a alguns tipos de lesão, tá bom?
Luciene. Diga, Glenda, bom dia. Bom dia. No caso, quando, né, há ali uma fratura óssea, tem a reconstituição, né? E você estava falando aí das lesões no tendão. Tem alguma forma também de reconstituição, assim como no tecido ósseo? Ele é de difícil, pode ter, mas ele é mais difícil reconstituição, viu, Glenda? Na verdade, precisa, às vezes eles fazem conexão das estruturas tendíneas para poder colaborar, né, com o organismo. Mas ele é mais difícil, tende a ser mais custoso, inclusive para o paciente, né? Porque não tem nós vimos que em termos de estruturas ósseas, ele tem característico do tecido ósseo uma boa regeneração, né? Imaginando o indivíduo saudável, e se a estrutura óssea não foi super fraturada, né, em porções muito, muito densas, o prognóstico ele é muito positivo. Mas aqui na estrutura tendínea, embora possa sim, mas ela tende a dar mais trabalho, principalmente imaginar a extensão dessa lesão, né? Aqui, no caso específico no desenho, estão mostrando realmente uma ruptura, né? Mas isso, na verdade, na grande maioria das vezes, não se dá necessariamente totalmente. Vem meio fracionado, e ainda assim já é passivo de conferir ao paciente muitas dores, muitas dificuldades, e de qualquer forma há uma necessidade muito grande de se ficar parado, né, de permitir com que o organismo possa se recuperar, e normalmente a necessidade também cirúrgica, tá bom? Para poder ter essa ajuda extra, né, ao organismo para ele se recompor. É importante toda essa parte, né, eventual mais intensa, mais interna, até mesmo fratura óssea, quando ela é muito mais consistente, às vezes fratura uma região, né, grande, até esmaga estruturas ósseas, que isso possa acontecer, dá às vezes uma dificuldade grande de recuperação em função da necessidade de ficar quieto, né? Porque de uma maneira geral, as pessoas têm uma dificuldade muito grande, mesmo porque, para questões básicas, a gente precisa de levantar, apoiar o pé ao chão, né? Enfim, e isso exige uma disciplina muito grande. E tem pessoas que são mais teimosas e complicam ainda mais, né? Ali o tratamento, tá bom? Bem, já que a gente está falando de tecido muscular, embora o nosso foco seja o tecido muscular estriado esquelético, a gente precisa de apresentar a vocês uma terminologia, porque com certeza vocês vão ver aí, pegando um livro para poder estudar tecido muscular, o autor vai mencionar esfíncter, né? O que vem a ser esfíncter? O que ele tem a ver com essa parte muscular? Os esfíncteres são estruturas musculares, constituídas por fibras circulares. Então, eles são observados, distribuídos ao longo de toda a nossa estrutura corporal, né? Inclusive, por quê? Porque ele nos ajuda a controlar a entrada e a saída de vários elementos. Logicamente, isso vai ser dependente do local, né? Fato é que no corpo humano como um todo, nós temos cerca de 43 esfíncteres. A gente pontua aqui aqueles que sejam mais clássicos, e inclusive vocês vão trabalhar de uma maneira específica em outras disciplinas. Para vocês terem uma ideia, essa imagem daqui, essa estrutura daqui é o esôfago, que é um conduto que liga a nossa boca ao estômago. Então, o nosso alimento, por exemplo, a gente acabou de tomar um café, o pãozinho, ele passou por essa área daqui. E ele foi direcionado ao estômago, que é essa estrutura que está aqui pontada, tá? Bem, por que disso? Porque aqui existe um esfíncter, que é o que a gente denomina esfíncter cárdico, que ele controla. Uma vez entrando o alimento, ele deva permanecer nessa cavidade. E o que está aqui dentro, não deve voltar para o esôfago, tá?
Então, só para vocês perceberem, as estruturas de esfíncter, elas controlam, né, a entrada e também a saída. Para vocês terem uma ideia, aqui, essa estrutura, esse esfíncter, ele está aqui representado também, ó. Esse aqui é o esfíncter cárdico. E o esfíncter pilórico, do qual está sendo mencionado aqui, está nessa regiãozinha. Por quê? O cárdico controla o que entra no estômago. E o pilórico vai controlar a saída do que está no estômago para o intestino delgado. Tá? Além dos esfíncteres que são observados na região anal, né? Esfíncter que está presente na nossa estrutura de bexiga, né? Então, existem vários esfíncteres que são estruturas musculares, que é por isso que a gente está apontando isso aqui, que são estruturas circulares, que vão norteando a entrada e a saída dos elementos de diferentes cavidades da nossa estrutura corporal, tá? Quando a gente faz o... Oi, diga, Fabiane, pode dizer. Eu queria te fazer uma pergunta sobre esse... Você volta o slide, fazendo favor? Volto. Isso, sobre esse esfíncter cardíaco. Porque tem casos de esofagite, né? Em que o suco gástrico. Isso. Vai para o esôfago. Isso seria uma deficiência desse esfíncter? Sim, Fabiane, é o seguinte, você fala, na hora que eu estava apontando aqui, também, lógico, sempre vem à mente, vocês vão trabalhar com isso de uma maneira específica na morfodigestória, vocês vão ver que a gente aborda isso. O que você falou está certinho. O que acontece? Isso daqui ocorre, esse esfíncter, ele controla vias normais, no nosso dia a dia, né? Só que tem pessoas que elas têm refluxo, tá? O que vem esse refluxo? É justamente a volta do material que está no estômago, que ele possa voltar para a região do esôfago. E isso se faz muito em função de alguma alteração dessa região, né? Que é o esfíncter cárdico. E, por exemplo, não sei se talvez vocês já tenham visto, é muito comum eles colocarem o colchãozinho de bebê. Ele é mais, a gente fala que é um colchão anti-refluxo, onde ele é mais alto na regiãozinha da cabeça e ele vai abaixando, né? Isso por quê? Porque no bebê, a estrutura cárdica, ela existe, mas aí ela ainda, todas as estruturas, né, elas ainda estão maturando. Então, fica mais fácil, é mais comum a gente ver ali no bebê, há realmente esse retorno. Com o passar do tempo e crescimento, isso tende, né, a se normalizar e não mais isso ocorrer. Mas existem adultos que possam também ter a característica do refluxo, e que às vezes acontece e ele nem necessariamente sabe. Isso normalmente ocorre mais frequentemente quando a gente deita, por causa da nossa posição anatômica, né? Porque aí a gente dá aquela nivelada na estrutura corporal, e aí facilita esse retorno. É importante de que seja administrado, que seja identificado, porque esse retorno daqui, ele causa prejuízos, né? Na hora que você falou dessa esofagite, porque existe aqui no estômago muita secreção ácida. Então, eu tenho aqui o suco gástrico, né? Que é extremamente ácido. Então, na hora que ele volta para o esôfago, esse ambientezinho aqui, tecidual, ele não está preparado para essa acidez. Então, começa a agredir esse tecido, promovendo na pessoa uma sensação de queimação, né? Um desconforto. Às vezes ela nem sabe o que está acontecendo. Mas isso que você falou, Fabiane, está certinho. E aí existem, logicamente, desconfortos do qual a pessoa vai, né, citar isso ao médico. Normalmente se faz uma endoscopia para poder verificar direitinho, né, o ambiente. Esse não é o único caso, a única situação que possa causar esse tipo de desconforto, mas é importante de ser diagnosticada para que haja um tratamento adequado, tá bom? Então, isso sim. E sem falar, né, numa situação que não é prazerosa, mas que acredito que já tenha acontecido com todos nós,
que é na situação do vômito. No vômito, a gente também tem a abertura dessa região, porque aí nós temos todo aquele material que ainda está na região do estômago, ele acaba passando, né? Faz um movimento contrário do que normalmente ocorre conosco. Então, quando a gente tem vômito, existe uma ativação pelo nosso sistema nervoso central, dessa regiãozinha daqui, e que permite a passagem desse alimento, né? Ele vai ser forçado a fazer o fluxo contrário, tá bom? Ok, Fabiane? Mas vocês vão ver, vocês vão ter a oportunidade de explorar isso mais no digestório, que aí o professor vai apresentar a vocês, né? As estruturas anatômicas e na parte também fisiológica, ele vai explicar disso direitinho para vocês. Ok? Mais algum? Obrigada, Lu. De nada, Fabiane. Mais alguma pergunta, gente? Alguém aqui? Podem ficar à vontade, tá bom? Bem, aqui na comparação, né? Nós, machos e fêmeas, a gente sempre tem diferenciação, né? E aqui não seria diferente. Chama a atenção de vocês que os rapazes têm uma tendência a ter uma estrutura muscular mais pronunciada do que nós fêmeas, né? A gente fala que os rapazes têm a estrutura muscular mais pronunciada, em termos de quantidade de músculos são os mesmos. Acontece que o volume, a densidade da musculatura nos homens tende a ser maior. E nós, mulheres, em contrapartida, temos mais tecido adiposo, tá? Naquela região do folículo, da região do hipoderme, o panículo adiposo, né? Isso porque aí o contorno da estrutura corporal feminina, ela é mais, em relação à presença desse panículo adiposo. Chama a atenção de vocês que aqui na mama existe essa região, realmente a presença de tecido adiposo, que constitui, né? Ajuda a constituir, juntamente com as glândulas, o volume mamário, tá? E particularmente também os rapazes, se você compara, por exemplo, uma criança de 2 anos de idade, do sexo masculino, e uma menina também de 2 anos de idade. Ali você não vê a diferença muscular, não, né? Essa diferença da qual eu estou citando para vocês, ela inicia-se a partir da puberdade, quando aí o menino, né, sob a ação hormonal, uma coisa que a gente vai ver na nossa última unidade, sob a ação hormonal, muita testosterona, aí sim ele começa a ter uma estrutura muscular mais avantajada, mais pronunciada, tá? Uma característica hormonal, tem a ver com os caracteres secundários relacionados à diferenciação corporal, tá bom? O fato que isso é evidente e isso é perceptível de uma maneira geral aí no nosso dia a dia, tá? Agora, eu vou apresentar a vocês, agora a gente vai começar a trabalhar com essa nomenclatura da musculatura esquelética, né? Afinal de contas, eles são observados, eles são nomeados e sobre, inclusive, vários critérios. Grande parte da nomenclatura, vocês vão ver, os músculos muitas das vezes recebem o nome semelhante, né, às peças ósseas do qual eles estão ali associados. Inclusive, isso ajuda a facilitar, né? Porque nós já vimos a estrutura óssea, agora a estrutura muscular. Então, vários deles vão obedecer essa nomenclatura. Mas não são todos. Tem uns que têm a ver com a função que eles exercem, né? Enfim, vou apresentar a vocês quanto ao formato, para a gente ter essa noção de nomenclatura, tá bom? Então, olhem só, a primeira é justamente essa, porque ela é muito utilizada, que é a nomenclatura em função da localização do músculo, né? Então, aquela estrutura muscular, igual aqui, essa estrutura muscular está associada ao osso temporal. É bom que a gente recorda, né? Então, ele é um músculo temporal. Então, isso, inclusive, dentro da anatomia, é algo que nos favorece muito, né? Que facilita, uma vez que a gente tem uma associação, tá?
Aqui, reparem vocês, a partir do momento, né, que eles estão entre as estruturas costais, né, entre as costelas. Então, é o músculo intercostal, tá? Então, exemplos para vocês verificarem quanto que isso está ali presente, tá? Agora, às vezes, a estrutura muscular, ela recebe o nome de acordo com o formato que ele tem na nossa estrutura corporal. Como aqui, ó, o músculo trapézio, tá? Ou o músculo deltoide. O deltoide é um formato triangular. E eles fazem essa associação e dão a ele o nome de músculo deltoide, tá? Vocês vão ver que, na verdade, toda essa nomenclatura, ela naturalmente a gente aprende, tá? Inclusive, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco uma ferramenta, vou mostrar depois, mas no finalzinho, porque eu acho que a gente acaba fechando bem e reforçando isso. Mas a gente exerce, né? Quando a gente observa a nomenclatura pela primeira vez, dá uma sensação de que é muito nome, mas na verdade não é não, tá? Vocês vão perceber que a gente consegue ter essa similaridade de nomenclatura muito mais fácil do que a gente imagina, tá bom? Alguns vão receber uma nomenclatura fazendo uma menção, por exemplo, ao tamanho relativo dele, né? Se ele é máximo, se ele é mínimo, se ele é médio, tá? Então, eles existem muito isso. Igual aqui é o músculo que é o glúteo máximo, tá? E tem o glúteo médio também. Então, é uma menção que eles fazem à estrutura e ao tamanho dele, tá bom? Ou, às vezes, fazem menção a como que as fibras ou como que as células musculares são dispersas, são dispostas, né? Aqui no caso, olha que bonito, esse músculo é super fácil de guardar. Ele está associado ao osso femoral, né? Então, ele é um músculo e a gente denomina reto femoral, pela distribuição, né, da longitudinal das suas fibras, das suas células musculares, né? Então, músculo reto femoral. Alguns vão utilizar a terminologia em relação com a origem óssea, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que vem a ser origem e inserção, tá? Mas aqui, esse músculo é muito famoso, tenho certeza que todo mundo já ouviu e sabe até a localização dele, que é o bíceps, né? Bíceps braquial. Então, relacionado à região, né, do úmero, tá? Do nosso braço, então ele é bíceps, né? Porque ele tem duas, olhem só. Então, de duas, literalmente. Oi, diga, Patrícia. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Joia, Assim, eu diga, queria só Patrícia. saber, é que eu ainda não achei esse slide lá no portal. Em qual unidade que ele está? Unidade 3. Unidade 3, entendi. É porque Tá? eu tô fazendo uns estudos dirigidos e aí eu não achei ele até agora, mas obrigada, viu? Pode, então olha só, Patrícia, depois dá uma olhadinha. Ele está lá na unidade 3, seção 1, na parte de aula, tá bom? Tá lá, tá lá. Agora, ó, as lives, elas não estão necessariamente junto com o slide, não, porque a gente já tá mais adiantado lá para frente. Mas como ela relaciona-se à unidade 3, né? Ela tá lá, unidade 3, seção 1, na parte de aula, tá bom? Obrigada. De nada, fique à vontade. Bem, aqui, olha que bonito, né? Aqui, justamente, também falando em relação a essas origens, tríceps, né? Ou quadríceps. Aqui, não sei se dá para vocês, nessa imagem não dá para observar tanto, mas é porque este músculo, ele tem, literalmente, né? 4 origens, tá? Então, aqui, em termos dessa visão, não dá para a gente ter essa noção do conjunto, mas essa nomenclatura, né, tem a ver justamente com essas origens que eles apresentam. Este músculo eu gosto muito de apontar para o meu aluno. Ele tem um nome grande, normalmente vocês acham, nossa, mas que exagero de nome. Mas todo mundo no final, todo mundo guarda com muita facilidade.
é o músculo do nosso pescoço. Tem duas situações clássicas que é para vocês associarem e vocês não esquecerem do nome dele. Ele é o esternocleidomastoide, tá? Em termos de nome, ele realmente, eu acho que é o nome maior em termos de estrutura muscular que a gente vai ter. Mas para você não esquecer dele, é justamente aquele músculo que a gente utiliza. Imagina ali a gente passeando no shopping, tá? Você passeando no shopping com o seu respectivo ou respectiva e de repente passa em sentido contrário um outro indivíduo assim muito bonito ou muito bonita. Que aí você não acaba não resistindo e dando aquela olhadinha básica, sabe aquela virada de pescoço, né? Que aí a gente até vira assim, aí a gente vira e dá aquela despistada, não, feio, né? Nossa, que mau gosto, enfim, dá aquela tapeadinha para não ser muito chato, né? Mas no final das contas todo mundo dá aquela olhadinha, né? Porque às vezes é chamativo. E outra também que a gente ainda não teve oportunidade, mas que eu muitas das vezes fico ali de olho e conferindo, hora de prova, né? Hora de prova, todo mundo ali enfileirado, um atrás do outro. Tem gente que adora usar o esternocleidomastoide para dar uma olhadinha no bendito, no que está fazendo ali atrás. Então a gente fica de olho, né? Então são movimentos bastante clássicos, muito utilizados por nós, né? Obviamente, no dia a dia, eu estou só pontuando duas situações para ficar na nossa mente, né? Mas que é literalmente o uso dessa estrutura muscular que estamos aí a todo momento utilizando, né? Aí no nosso dia a dia. Ele tem, na verdade, esse nome longo, porque a nomenclatura dele tem a ver com a localização de sua fixação. Ele passa no osso externo, então por isso que é externo, né? Cleideo, porque passa pela clavícula e acaba sendo inserido no mastoide, tá? Então é externo, cleideo, mastoide, tá bom? Mas embora ele seja longo, é uma das estruturas musculares que os alunos mais guardam logo de início. Bem, além de ter na nomenclatura, muitas das vezes o uso, né, da ação da estrutura muscular. Por exemplo, na hora que eu falo extensor, né, ou flexor, ou adutor, está literalmente utilizando uma terminologia em relação ao que aquele músculo exerce, né? O exemplo clássico aqui é o músculo extensor radial longo do carpo. Então, ele está mostrando para gente que ele vai promover a extensão, tá? E isso vocês vão utilizar tanto aí no dia a dia, e eu chamo a atenção de vocês, porque aqui na nossa disciplina, a gente trabalha muito com essa nomenclatura, com a identificação, né? E adiante, vocês terão disciplinas específicas que particularmente vocês vão aí pegar essa nomenclatura e utilizar mais com essas características de ação dos músculos, né? Inclusive eu vou apresentar para vocês origem e inserção, aí vocês vão ver vocês trabalharão de uma maneira mais específica com a origem e inserção dos músculos mais adiante, né? Então, isso é importante vocês perceberem que a gente está dando agora uma base da qual vai ser ampliada depois para vocês, um contexto específico e prático, né? O que se torna muito mais gostoso para vocês, eu tenho certeza. Então, é por isso que agora a gente trabalha muito com a nomenclatura para fixar, porque vocês adiante vocês vão estender todos esses conhecimentos, tá bom? Bem, existem também aqueles músculos do qual a gente fala que eles são agonistas. Músculos agonistas são aqueles que vão ativar um determinado movimento do nosso corpo, tá? E ele literalmente, quando ele ativa esse movimento, ele se contrai. Quando a gente tem um movimento do nosso membro superior, o bíceps, ele é o músculo agonista. Inclusive, é ele que vai contrair-se numa ação dessa, tá? Por que a gente fala disso? Porque o bíceps, ele é agonista, mas nós temos o
tríceps, que ele vai ser o antagonista. O que significa músculo antagonista? É aquele que vai se opor à ação, tá? Então, no movimento aqui do nosso braço, o bíceps vai se contrair. Agora, o tríceps não, tá? Ele vai ficar fixo, ele vai ficar sem movimento, tá? Ele acaba, na verdade, a gente vai se verificar, ele literalmente, ele se opõe à ação do agonista, tá? Vocês depois vão ver de uma maneira mais específica aos diferentes movimentos. E nós temos aqueles músculos que a gente denomina sinergistas. O que significa músculo sinergista? Aquele que tenta estabilizar o movimento das articulações, tá? Estabilizar as articulações na hora de uma ação muscular, tá bom? E aí impede com que eventualmente possam ter movimentos indesejados. Eles são muito associados a movimentos mais refinados. Inclusive, é por isso que eu coloco aqui a imagem de uma bailarina, porque nesse momento, como eu destaquei a vocês, tem muita força muscular, mas nos passa uma delicadeza muito grande. E vocês imaginem, se essa bailarina ficar aqui, né, indo para frente e para trás, eu teria aqui uma alteração esperada desse movimento, porque aqui espera-se que ele seja preciso, né? Então, tem aqui a ação de músculos que são considerados sinergistas. Quando a gente fala de musculatura esquelética, é importante que vocês tenham uma noção em termos de até mesmo da estrutura muscular, né? Da morfologia dessa musculatura. De uma maneira geral, o que a gente percebe? Essas estruturas musculares, essas células musculares, elas apresentam o que a gente denomina de um contorno fusiforme, tá? Olhem só. Que seja, depois tem até um desenho bonitinho, tá? Onde a gente percebe as extremidades são mais afinaladas e existe uma parte central, média, né? Que é uma parte que a gente denomina de uma parte muscular. Até utiliza o termo carnoso, tá? Isso, por quê? Porque, olhem, só para aqui, fica muito mais bonitinho, né? Reparem vocês, então, que nós temos uma região nas extremidades mais afinaladas, que inclusive dá inserção às estruturas tendíneas, e uma região central mais carnosa, esse termo ele é utilizado, tá? Mais carnosa, mais avermelhada, que é denominada de região ventral. Tá bom? Então, essa daqui é uma estrutura clássica dos nossos músculos estriados esqueléticos, dos quais aí acaba permeando a nossa observação ao longo, tá? Das estruturas musculares. Existe ainda, embora a grande maioria apresente essa arquitetura, nem todos, né? Nunca. Reparem vocês que quando a gente apresenta para vocês alguma coisa, nada é necessariamente 100%. A gente tem sempre uma exceçãozinha à regra, né? Existe, embora a grande maioria apresente essa configuração, essa arquitetura muscular, nem todos o são assim. Inclusive, até vários que eu já apresentei a vocês, vocês poderiam questionar. Bem, existem algumas estruturas musculares que têm um formato plano, né? Por exemplo, a própria estrutura glútea, que eu mostrei para vocês, né? O glúteo máximo, ele tem uma estrutura, uma arquitetura diferenciada. O orbicular do olho, o orbicular da boca, são estruturas, né? Os próprios esfíncteres são estruturas musculares que apresentam um contorno circular, tá? Existem também aqueles que são denominados de curtos. Eu até chamo a atenção de vocês que nesses curtos, inclusive, estão aqui muito associados, né? Aqui a peças que, inclusive, mal em termos de movimentos. Então, nós observamos que são estruturas musculares que são mais observadas em regiões que se movimentam extremamente pouco, tá? Como aqui no caso nessa estrutura muscular.
tá bom? Então, são características possíveis, variações na arquitetura, tá? Do qual nós podemos observar e que estão ali presentes em relação a várias estruturas musculares nossas. Aqui, diga Marcos, pode falar. O orbicular dos olhos, ele vai, Ah. dele é o mesmo osso que a inserção, pelo que eu vi na imagem ali? Perdão, como que você falou que se a origem... É no mesmo osso que a inserção? Não, não. Ah, não, mas ele acaba tendo inserção em outras peças. Tá bom? Bem, de nada, Marcos. E aqui vocês vão ver, isso, viu, gente? Isso depende, vai ser muito variável, mesmo que a estrutura muscular seja relativamente pequena, eles tendem a ter origens e inserções diferenciadas. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o conceito. Origem é o local do ponto fixo, tá? É onde a estrutura muscular ela se origina num ambiente que é denominado ponto fixo, a peça óssea fixa. E a inserção seria quando a estrutura muscular ela se associa à parte móvel, tá? Então é o que vai fazer com que ele tenha o movimento. Tá? Daqui a pouco eu vou colocar para vocês, embora a gente não venha trabalhar com origem e inserção de uma maneira específica, mas eu vou chamar a atenção de vocês justamente para essa base importante, do qual depois vocês vão trabalhar de uma maneira mais específica. Como eu já falei, inclusive desde o início, até mesmo para poder, né, até justificar o fato de termos cerca de 600 músculos, nós não observamos todos os músculos numa visão superficial. Por quê? Porque existem músculos dos quais nós podemos observá-los, né, de uma maneira superficial, porque eles são músculos superficiais. Agora, existem músculos profundos, dos quais a gente só consegue observá-los a partir de uma dissecação, tá? Então, por isso que a gente tem um repertório muito maior, porque se eu observar, por exemplo, uma estrutura aqui, deixa eu terem essa noção. Na hora que a gente observa aqui, ó, eu não conseguiria nomear para vocês 600 estruturas musculares, né? E nem necessariamente nós o vamos fazer aqui dentro da nossa disciplina, mas nós vamos nomear aquelas estruturas musculares clássicas, mais usuais, mais inclusive ali no dia a dia da ação de vocês, mas nós precisamos ainda assim de ir mais internamente para ainda denominar algumas estruturas musculares que são internas, né? Então, não conseguiria aqui, ó, ter esse apanhado de 600 estruturas musculares. E é importante porque essa grande variação, porque estamos, né, diante de uma complexidade muito grande, de uma oferta, inclusive da presença dessas estruturas musculares, mas associadas a órgãos internos também, né? Então, isso é importante para a gente, e até mesmo no contexto funcional. Então, eu coloco aqui para vocês terem essa dimensão. Existe essa musculatura, que é denominada de superficial, mas existe também aquela musculatura profunda. Como tinha falado anteriormente, no próprio conceito, né, de origem e inserção que a gente estava falando anteriormente, olhem só. Origem, a gente fala de origem, que é a extremidade do músculo que é presa à peça óssea da qual não vai se deslocar. Então, aqui a origem é o que eu falei, é o ponto fixo. E a inserção é justamente a extremidade do músculo que é preso à peça óssea que se desloca. Então, é o ponto móvel. Então, por isso que existe a origem e inserção dos músculos em função da atividade do movimento do qual eles vão exercer, tá? Aqui eu venho colocando para vocês o conceito, né, de origem e inserção, mas eu acho sempre que a imagem, né, ela nos ajuda muito a fixar, porque é mais tendencioso de vocês, na hora de uma lembrança, né, lembrar da imagem, lembrar do desenho. Então, a origem é o ponto fixo e a inserção é o ponto móvel ali da estrutura muscular.
Agora eu venho colocando para vocês. Vocês vão ver, eu vou utilizar isso agora, mas hoje, né, no final da nossa aula, eu vou encerrar e vamos fixar através de um atlas digital que eu falei com vocês, tá? Porque aí vocês vão ver que é muito gostoso, a gente vai literalmente nomeando, encontrando as estruturas musculares e exercendo essa fixação. Tá? Mas de qualquer forma aqui eu vou mostrar para vocês, porque isso tudo é o quê? A apresentação. Quanto mais vocês, né, repetirem, identificarem, mais fácil vai ser e mais tranquilo é essa memorização, tá bom? Olhem só. Chama a atenção de vocês, igual aqui no caso do osso frontal, é uma estrutura muscular que, na verdade, ela vem tanto da região frontal e perfaz toda a estrutura da cabeça. Mas se a gente pontuar só essa região anterior, é a estrutura muscular frontal, tá? Bem, nós temos o orbicular do olho, como nós falamos anteriormente, bem como também nós temos o orbicular da boca, tá? Aqui nós estamos de um indivíduo, uma vista ventral, né? Então, estou vendo esse indivíduo, as estruturas musculares dele, todas as que estão mais presentes na região ventral. Mas aqui o autor até nos menciona uma pequena porçãozinha da região lateral, que é o osso temporal. Alguém quer perguntar alguma coisa? Impressão minha, porque está fazendo aqui. Diga, Dani. Professor, Diga, bom Dani. dia. Bom dia. Bom dia. Você quer Aqui, perguntar? é só uma curiosidade. Como é que chama esse osso que fica debaixo do olho? Ele é composto. A gente fala a região orbicular, né? Mas ele é composto por o osso esfenoide, o osso frontal. Daqui a pouco, vamos fazer o seguinte, porque aí eu falando assim, você provavelmente às vezes vai ter dificuldade de recordar. Na hora que eu colocar o atlas digital, eu vou na parte óssea para poder colocar para você, tá? Porque olha só, eu vou usar aqui só para você ter uma noção. Você está me perguntando da parte óssea, né? Embora a gente fala o orbicular do olho, ou seja, estou falando da região, mas você me perguntou, ele é composto por qual osso, né? Não é um osso só, não. Na verdade, essa cavidade, né? Imaginando aqui que eu estou diante de uma estrutura óssea, essa cavidade ela é formada pelo osso frontal, pelo osso esfenoide. Então, ele tem todo um arsenal de estruturas de peças ósseas que formam esse contorno, tá bom? Tá bom, obrigado. Ah, de nada. Bem, aqui o masseter, né, que é aquela estrutura muscular que eu tinha chamado a atenção de vocês, que é considerada a estrutura muscular mais forte, né? Vocês vão ver mais adiante, nós temos aqui que é o zigomático, ele até recebe esse nome em função, né, quando a gente coloca o dedo aqui na maçãzinha do rosto, que é o osso zigomático, então esse é o músculo zigomático. Nós temos aqui, ó, parte do esternocleidomastoideo, né? Enfim, vocês vão ver, olha só, aquele que bonito, ó, esternocleidomastoideo. Então, logicamente, dependendo das imagens que a gente tiver, às vezes a gente não consegue ter a dimensão da musculatura do completo, né? Como esse daqui. Olha só que ele tem origem lá no externo, então eu não consigo nessa imagem verificar ele no completo. Eu consigo verificar apenas uma pequena porção. Mas isso é importante porque a gente vai ajudando a fixar, né? Olhem só, como eu falei anteriormente, aqui no frontal e aqui atrás o occipital, tá? É uma estrutura muscular, como eu falei com vocês, contínua. Então, ela, na verdade, ela tem aqui uma continuidade, tá certo? Bem, aqui a musculatura temporal, que inclusive já tinha mostrado anteriormente, ela recebe esse nome em função, né, da estrutura óssea da qual está aqui inserido, né, o que facilita inclusive para a gente. E aqui, já chamando atenção para o trapézio. O trapézio é aquele que eu já mencionei anteriormente. Ele tem uma boa visão vista dorsal do indivíduo. Daqui a pouco ele aparece de novo também.
Olhem só, aqui a gente destaca para vocês as 4 estruturas musculares que eu hoje até já tinha mencionado para vocês, na hora que eu apresentei pela primeira vez o masseter, né? Porque eu falei com vocês que o masseter, ele naquela oportunidade foi apresentado porque é a estrutura muscular mais forte da nossa estrutura corporal. Mas eu falei com vocês que ele, juntamente com outros 3 estruturas musculares, formam a musculatura da mastigação. E eu vou aqui apresentar para vocês essas 4 estruturas musculares. Uma delas, como eu falei, é o masseter. Nós também temos a musculatura temporal e nós temos os pterigoides, que é o pterigóide médio e lateral, cuja visão melhor fica aqui, olha. Reparem, é uma visão interna. Como eu falei com vocês, nem sempre a gente consegue ter uma visão adequada, porque são músculos mais internos, né? Então, eu tenho aqui o pterigóide médio e o pterigóide lateral. Então, no conjunto, esses quatro peças musculares é o que nos permite, né? Tanto bater queixo. Olhem só. Tem vários memes aí, né, associados a esse momento do qual nós estamos vivenciando, em relação, né, à quarentena, o tanto que às vezes a gente está ali, né, porque a gente às vezes em casa, trabalhando em casa, até para desestressar, pega alguma coisa, sempre está lambiscando, pegando um pedacinho de pão, alguma coisa nesse sentido, para ali desafogando o estresse, né? Então, uma coisa que a gente faz muito é isso daqui, ó, né? Movimentos nessa região. E diga-se de passagem que não só para mastigar, não, né? E para falar também, diga-se de passagem. Como a gente fala? Bem, mas isso para poder fazer essa associação, por isso que tem tanta essa participação muscular, que é tão importante para associar e, obviamente, permitir esse ato em nossas vidas. Olha só aqui essa vista, é bom que aqui eu tenho não só uma vista frontal, né, mas também uma boa parte lateral. Então, mais uma vez o frontal, uma visão melhor do músculo temporal, o orbicular do olho, né? O orbicular da boca. Reparem vocês que a gente não se esqueça que aqui, né? Mas é porque aí fica bem delicado, nós temos na estrutura palpebral o músculo palpebral. Tá? Como eu falei com vocês anteriormente, o zigomático, só para recordar que aqui nessa peça, olha, até me chamou a atenção aqui, ó, nessa peça, nós temos aqui a região do zigomático, como eu falei anteriormente para vocês. A região, né, torácica e abdominal, aqui com o peitoral maior, inclusive observem, né, a arquitetura dessa musculatura, né? Uma arquitetura da qual ela é diferenciada, como nós vimos anteriormente, e nós temos, inclusive eu chamei a atenção de vocês aqui, ó, deixa eu pegar, que aí vocês recordam, né? Lembram que a grande maioria tem esse aspecto fusiforme, mas temos aquela variação. Os orbiculares, tá? Existem os curtos, mas nós temos uma arquitetura plana, como ali que a gente observa. E nós temos essa estrutura daqui também, hoje em dia, por vários, né, de vocês, ficam ali, vão para academia, a gente observa e fica tentando ter aquela região abdominal, né, bem definida, com toda a parte muscular bastante trabalhada, né, na verdade, trabalho reto abdominal. Tá? Reparem vocês, a própria disposição das fibras musculares, por isso são retilíneas, né? Por isso até essa nomenclatura é observada na região abdominal. Então, quando vocês, né, estão eventualmente trabalhando ali na região abdominal, para que realmente tenha a definição dessa musculatura. Além do transverso abdominal, que aí ele é na região lateral, é assim denominado até mesmo pela disposição transversal das suas fibras. Aqui, olha que bonito, dá para a gente chamar a atenção
começa a ser mais pronunciada a observação do músculo deltoide, né? Que é aquele que tem um formato triangular que eu falei com vocês. E aqui nós temos o bíceps. Olha que bonito, eu acho linda essa imagem, né? Uma vista dorsal, onde aquela musculatura do trapézio, né, que nós tínhamos visto anteriormente, uma pequena porçãozinha ali anteriormente, eu falei com vocês, olha, a vista dele realmente é mais pronunciada, é adequada, vista dorsal. Então, essa é a vista que nós podemos ter dele aqui de uma maneira mais contundente, né? O músculo trapézio. Bem, temos aqui, como eu falei com vocês, o deltoide, tá? E essa área é o latíssimo do dorso, tá? Então, também toda aquela observação, e aqui é o tríceps, tá? Então, olhem que bonito, né? Chamando a atenção também de vocês, dessa presença, inclusive, daquelas fibras teciduais conjuntivas, né? Que inclusive quando elas ficam muito esbranquiçadas assim, são ambientes mais profundos, né? Que a gente denomina de aponeurose, tá? Porque elas são mais grossas, tanto é que fica muito mais pronunciado esse aspecto esbranquiçado, né? É muito bonito. Ô, Lu, Diga, Fabiane. tô gostando de fazer pergunta hoje, né? Oh, que coisa boa! E eu gosto que vocês participem. Pode ficar à vontade. Aqui, deixa eu te perguntar. Quando a gente faz exercício para correção de postura, a gente trabalha mais o trapézio ou o latíssimo do dorso? Não, na verdade, trabalha com os dois, viu, Fabiane? Porque Vai trabalhar os dois. Porque a estrutura postural, se você perceber aqui, ó, porque a estrutura postural você inclusive está ali corrigindo coluna, né? Postura, dando aí o trabalho para o bom arqueamento, para a boa postura da coluna vertebral. Você acaba trabalhando com os dois, tá? Isso é importante porque e você falou de postura, eu acabei me posicionando aqui na cadeira. Mas é exatamente isso, porque nós, a partir do momento que a gente trabalha com postura, nós damos, a partir dessa porção muscular, uma boa posição, inclusive uma boa saúde às estruturas ósseas, né? E aí a gente está trabalhando muito com toda a parte da coluna, que aí está associado, tá bom? Então a gente acaba trabalhando com as duas musculaturas, que é de uma maneira mais intensa, que elas literalmente, até do contexto de proteção, né, da região dorsal, e conferem essa estrutura postural, tá bom? Chama a atenção de vocês, viu, gente? Todo esse trabalho que às vezes se faz, postural, ou de academia também, de uma maneira específica, que hoje em dia, de uma maneira geral, às vezes os jovens, né, até pela própria mídia, ficam muito associados a isso. Destaco a vocês, isso realmente a partir do momento que o indivíduo já tem uma estrutura corporal definida, né? Não é muito indicativo excessos ou atividades muito intensas, se for imaginar indivíduos extremamente jovens, porque às vezes isso possa comprometer o desenvolvimento deles, tá bom? Isso até mesmo no contexto orgânico tem que ter cuidado. Então, sempre é importante, de uma maneira geral, os indivíduos, para iniciar uma atividade mais intensa, sempre procurar uma atenção médica, profissionais que venham acompanhar, não fazer nada necessariamente assim a revelia, não, tá? Sempre visando, primeiro o corpo tem que se desenvolver, para que depois, né, possamos trabalhar e às vezes melhorar no sentido até visando maior saúde, mas é sempre muito importante isso, tá? E sempre trabalhar em termos de musculatura da melhor maneira possível, saudável, sem o uso, né, de substâncias químicas que possam vir a dar o efeito desejado, mas que venha comprometer a saúde. Sempre muito importante destacar isso. Aqui nessa imagem, eu chamo a atenção de vocês
logicamente, né, aqui pós-morte, inclusive com a estrutura corporal já trabalhada, a gente consegue perceber isso pela própria textura e coloração dos tecidos, né? Eu gosto dessa imagem porque quando, inclusive, a gente estuda o tegumentar, que eu destaco a vocês que a nossa pele é uma pele mais espessa, né? Normalmente a gente não tem a dimensão do tanto que ela é espessa. Eu acho que aqui nessa imagem ela nos confere isso, né? Nos dá essa noção. Reparem vocês aqui, ó, justamente do que nós mencionamos. As estruturas musculares são várias camadas, né? Por isso que nós temos os superficiais e os mais internos. Aqui não necessariamente eles estão destacando muitas peças, mas vocês conseguem perceber, né? Aqui pela incisão, pelo corte que eles fizeram, o tanto que isso se prolonga mais internamente. Né? Então, isso é muito importante. Aqui também dá para vocês perceberem a estrutura da fáscia, que é aquela estrutura membranosa que a gente falou anteriormente. Diga, Dani. Aqui, pegando o que a Fabiana falou aí, que tem muita gente na academia que usa muito metabolismo. Isso ajuda na musculatura? Você está Fica falando... fina, acelerar, Uhum, utiliza de substâncias para poder acelerar, né? Na verdade, substâncias que venham interferir no metabolismo. A gente tem que ter muito cuidado com isso, Dani. Eventualmente, se for utilizar, que venha sido prescrito por profissionais da área e profissionais sérios, né? A gente nunca de repente, possa ser que o indivíduo possa ter, né, a partir de uma substância, poder fortificar, fortalecer e ser bom para ele, mas sempre com esse crivo realmente por profissionais sérios e da área. Tá? Que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente sabe que existe também muito uso de substâncias que são tomadas de uma maneira aleatória, é porque o meu colega também toma, é porque ele conseguiu, né, resultados que eu também desejo, e não necessariamente isso seja bom. Posso, às vezes, até sim promover, né, uma hipertrofia muscular, porque na verdade que quando as pessoas fazem isso, elas querem aumentar o volume das células musculares para ficar torneado, né, para ficar chamativo. Que hoje em dia a mídia muitas das vezes faz muito isso com as pessoas, né? Exige da gente contornos estéticos que, na verdade, não é a realidade da grande maioria, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Que seja realmente por profissionais e profissionais sérios, competentes, que possam, se necessário for, e pelo tempo que ele fizer a prescrição. Né? De qualquer forma, a atividade física é importante, que ela não seja também, até o excesso de atividade, ela tem que ser pontuada, porque também a atividade eu tenho que fazer de acordo com os meus limites fisiológicos, porque aí sim, Dani, eu posso ativar meu metabolismo, eu posso fazer com que as minhas células trabalhem mais e, consequentemente, as células musculares possam, né, sofrer essa hipertrofia do qual às vezes a pessoa deseja, mas respeitando os limites da pessoa. Isso é fundamental, porque caso contrário, eu posso até adquirir o efeito estético que eu queria, mas não significa que eu tenha saúde ou que eu não esteja agredindo as minhas células, não só cardíacas, não só musculares, estriadas, como também, às vezes, promover danos, né, internos, circulares, danos à musculatura cardíaca, tá? Então, isso é muito importante. E tem que ser realmente destacado isso, né? No mundo onde as pessoas às vezes vendem muita imagem da aparência, né? O aspecto físico, e, enfim, é fundamental a saúde. Que a atividade física seja realmente tem que ser utilizada, possa, logicamente, trazer benefícios estéticos, lógico que pode, mas sempre respeitando, né? O que você mencionou em termos de metabolismo, mas respeitando os aspectos fisiológicos. Nós temos limite, nosso corpo tem limite, a gente tem que saber respeitá-lo para que a gente
possa fazer com que ele funcione de uma maneira adequada e preservando sempre a minha vida e saúde, né? Qualidade de vida do indivíduo e perspectiva, porque a gente sabe que eventualmente possa sobrecarregar a estrutura corporal, a fisiologia, sobretudo o sistema circulatório, né? A função cardíaca também, e às vezes chega um momento que o corpo não permite, tá? Mas alguém tem alguma pergunta até aqui? Então, que nós chegamos no nosso horário do intervalo, tome um cafezinho, tá? Para a gente poder voltar já já, tá? 9h30 a gente retorna. Beijão para vocês.